E aí pessoal, tudo bom? Vamos aqui para mais um vídeo do canal Reformado, sempre reformando. Em cada vídeo a gente tenta trazer um tema novo, um aprofundamento em algum tema teológico, alguma curiosidade bíblica, sempre com o objetivo de lançar à luz, o entendimento correto daquilo que a palavra de Deus traz sobre os temas, que as pessoas têm dificuldade e tal. Então nesse vídeo de hoje, eu nós vamos falar sobre um tema, que as pessoas têm dificuldade, inclusive mandaram para nós lá nos comentários, e eu resolvi fazer um estudo em cima disso aí, que é o que é preciso para ser salvo. Você sabe o que é preciso, o que é que o ser humano precisa, o que ele necessita para ser salvo? Então nós vamos estar falando sobre isso nesse vídeo, fique atento. Assista, toda sexta-feira a gente publica um vídeo novo, ou continuação de um estudo, Então eu te convido que você esteja assistindo a continuidade desses estudos, E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, com seus conhecidos, com seus grupos da igreja, enfim, nos ajude aí na divulgação. Bom, o que é preciso para ser salvo? Essa é uma das grandes perguntas, que a humanidade traz, que as pessoas têm, é uma dificuldade que as pessoas têm, de entender, o que eu preciso fazer, qual o requisito, o que vai me habilitar à salvação, Nós percebemos o seguinte, que nós temos várias religiões no mundo, vários movimentos espiritualísticos, E aí a gente pode citar alguns como o hinduísmo, o shintoísmo, a Umbanda, Quimbanda, o islamismo, os movimentos espiritualísticos, como o próprio a linha kardecista, E cada uma delas, independente de qual seja, cada uma vai trazer uma forma, um entendimento, daquilo que a pessoa precisa ser, ou daquilo que a pessoa precisa fazer para que ela esteja evoluindo, para que ela esteja atingindo o nirvana, chegando no paraíso. Então cada estrutura religiosa, cada pensamento, cada linha tem a sua, vamos dizer assim, o seu modo de entender, como que vai ser a eternidade. Se a pessoa vai reencarnar, se ela vai seguir para um paraíso com 70 virgens, se não há nada, se elas se tornam parte do todo, enfim. Cada sistema tem o seu entendimento. Mas, como aqui no nosso canal, nós vamos estudar o que a Bíblia fala sobre esse tema, então eu não vou tecer comentários aqui, esse vídeo não é para poder falar sobre cada pensamento desse, até porque nós iremos ficar aqui uma eternidade tratando disso. Mas fato é que cada religião, cada pensamento religioso traz consigo lá os seus critérios, a sua forma de ver a eternidade, aonde o ser humano vai passar a eternidade e qual o caminho que ele precisa fazer para chegar lá nesse destino. Mas, como o nosso compromisso é com a Bíblia, com as Escrituras, então eu vou responder essa pergunta à luz das Escrituras, Primeira coisa que a gente precisa entender, que muitas pessoas têm uma noção vaga do que seja o cristianismo, do que seja a fé cristã, E por conta desse entendimento meio que superficial, as pessoas têm essa dificuldade de entender. E aí não raras vezes as pessoas vão pensar, defender a ideia, de que para ser salvo você tem que ser uma pessoa boa. Se você for bom, se você for honesto e tal, você vai ir para o paraíso, você vai para o céu. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia fala? Será que é isso mesmo que a Bíblia ensina para nós? O que eu preciso fazer então para ser salvo? Bom, o primeiro texto que eu queria destacar é que está lá em Romanos 10, versículos 8 a 10, e o apóstolo Paulo lá, ele vai dizer o seguinte, acompanhem comigo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber,
se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e ao teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com os todos que o invocam. Então, nesse texto, Paulo ele está explicando, dando a chave para essa pergunta, dando a resposta para essa pergunta. O que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo responde: se com o teu coração crer e com a tua boca confessar que Jesus Cristo é Senhor e que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que mais que eu preciso fazer? Nada. Entendeu? Se você crer no coração e confessar, então você será salvo. Mas o apóstolo João também trata desse tema, e ele diz o seguinte lá no capítulo 3, a partir do versículo 17. Ele diz assim, acompanhem comigo: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Não creu no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então veja bem, no versículo 36 desse mesmo capítulo, João conclui da seguinte forma: quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, para que a gente seja salvo, é necessário que a gente creia em Cristo, que a gente creia que o Senhor Jesus foi enviado ao mundo para salvar o ser humano. Salvar de quê? Salvar da condenação, salvar do juízo vindouro. Então, a Bíblia fala que haverá um juízo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, aqueles que rejeitam essa mensagem, aqueles que rejeitam Cristo como seu Senhor e Salvador, estão condenados. Por quê? Como diz o texto, porque não creram no unigênito de Deus. Agora, aquele que creu será salvo, Então, é necessário que a condição primária, única e essencial é que a pessoa creia que Cristo é o Filho de Deus, que foi enviado ao mundo em nosso lugar, cumpriu assim a vontade do Pai, a justiça de Deus foi cumprida em Cristo Jesus, e em Cristo nós temos a remissão dos nossos pecados. É o que Paulo vai falar lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, ele diz o seguinte: que nós somos justificados em Cristo e passamos a ter paz com Deus, Então, a partir do momento que nós reconhecemos, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus e recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, então a Bíblia fala que nós agora passamos a ter paz com Deus. A Bíblia fala que nós deixamos de ser filhos da ira e passamos a ser filhos do amor, Então você quer ter paz com Deus? Então, o único caminho para que nós tenhamos paz com Deus é realmente reconhecendo o amor dele revelado em Cristo Jesus a nosso favor, E foi isso que aconteceu com o ladrão lá na cruz, Ele, nos minutos finais da sua vida, estava sendo morto ali junto com Cristo. O que a Escritura nos fala? Que ele creu. Ele creu, reconheceu, e fez aquele famoso pedido, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E qual foi a resposta? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, veja bem, o ladrão na cruz, ele teve que ir para alguma igreja? Não. Ele teve que fazer algum ritual religioso para alcançar a eternidade, alcançar o céu? Não. Ele teve que
se batizar, ele teve que fazer primeira comunhão, crisma. Não. Qual foi a resposta para Jesus para o pedido de fé que ele fez? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Tem compaixão de mim. E o Senhor Jesus acolhe então aquele ato de fé e garante a ele, né, que ele estaria com Cristo naquele mesmo dia. Essa declaração, né, ela revela a fé salvadora que foi colocada no coração daquele homem. E é justamente a fé salvadora que leva a pessoa a reconhecer o senhorio de Cristo na sua vida, né? E por que eu estou dizendo isso? Eu vou explicar mais à frente. Porque há dois tipos de fé. Há dois tipos de fé. Muitas pessoas, não sabendo disso, têm dificuldade de entender esse assunto. Mas eu vou falar daqui para frente. Agora, achei interessante colocar aqui o que a Confissão de Fé de Westminster traz sobre a questão da fé salvadora. Veja bem, ela diz o seguinte, que pela fé o cristão é habilitado a crer em tudo que está registrado nas Escrituras. E dessa forma ele vai agir em conformidade com o que cada passagem contém. Porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber Cristo e descansar somente nele para justificação, santificação e vida eterna. Isto por conta ou em virtude do pacto da graça. Então, quando a gente crê em Cristo, a gente entende o que foi feito por nós, e aí a graça de Deus se revela a nós e habilita a que a pessoa agora viva uma vida de santificação, porque ela foi justificada, né? Então agora vai viver uma vida de santificação e por fim receberá como recompensa a glorificação, que é a morada celestial. Agora, o grande problema nesse conflito, né, sobre como ser salvo, né, o que eu preciso fazer para ser salvo, e essa foi a grande pergunta que fizeram, né, o que preciso fazer para ser salvo? Então, o grande problema é que as pessoas têm essa dificuldade, talvez por não conhecerem, de saber e de identificar que existem dois tipos de fé. E eu vou explicar.